Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Que o Deus de Neemias abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso propósito de fé. Nós vamos realizar a segunda oração na fé de Neemias. Reconstrução, retomada, reação. Eu sou um Neemias, que você também seja um Neemias. Eu quero dizer a todos que a partir de hoje nós vamos subir essa oração às 18 horas, porque a partir dessa próxima quarta-feira nós teremos cultos online, às quartas e às sextas-feiras, no horário das 19 horas. Então, já para a gente ir criando a proximidade e uma familiaridade com o horário, a oração na fé de Neemias será às 18 horas. Mas, às quartas e às sextas-feiras, a oração de Neemias vai ser dentro do culto online, os quais acontecerão às quartas e às sextas, às 19 horas. Tá certo? Convide seus familiares, convide seus amigos a participarem conosco. Em especial, você que mora em uma outra cidade, um outro estado, ou em um outro país e diz assim: pastor Abel, eu queria muito participar de um culto aí na igreja cristã SOS Salvação. Pois eu digo a você que a sua oportunidade chegou e você poderá participar dos cultos online junto conosco a partir desta quarta-feira às 19 horas. Tá certo? E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Neemias, aqui no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é normal quando nós recebemos uma notícia ruim, negativa, chorarmos, nos lamentarmos, nos entristecermos. Ou você acha que é fácil uma pessoa ouvir: olha, infelizmente o seu pai não resistiu e faleceu. Olha, infelizmente a sua mãe, ela veio a óbito. O seu familiar acabou de sofrer um acidente. Olha, o seu familiar, ele foi preso. Olha, o seu familiar, ele tomou um tiro. Ele tomou uma facada. Olha, o seu familiar, ele está gravemente doente. Ou então, alguém chegar e dizer: olha, infelizmente, a empresa está passando por um processo de reestruturação e não será possível manter você no nosso quadro de funcionários. Você vai ser desligado do quadro de funcionários. Depois da pessoa usar o cartão de crédito e parcelar 5, 10, 15, 20, 4 vezes. Ou então a pessoa, ela ouvir: olha, eu quero a separação, eu quero o divórcio. Você acha que é fácil você ouvir uma má notícia, uma notícia ruim, negativa? É claro que o ser humano, ele sente, ele tem emoções, ele tem sentimentos. Eu não posso obrigar o ser humano a deixar de ser humano. Por mais ruim, por mais miserável que pareça ou que seja uma pessoa, ela não deixa de ser humano. Ela continua tendo emoções, sentimentos. Ainda que ela aparentemente pareça fria,
dura, indiferente, pareça que ela não tenha sentimentos ou emoções, mas ela tem, ela também sente dor. Não tenha dúvida disso. Eu me lembro de um caso de um homem que ele cometeu vários crimes lá nos Estados Unidos. Crimes horríveis. Daqui a pouco chegou o dia do julgamento deste homem. E no dia do julgamento deste homem, vários familiares das vítimas puderam se dirigir a esse homem. E muitos diziam: você é um bicho, você é um monstro, você tem que apodrecer na cadeia, toda dor para você é pouca, você é um miserável, você tem que morrer sofrendo e aos poucos. Era daí por diante. E aquele homem, quando ele ouvia essas coisas, ele agia indiferente. Ele agia como se fosse uma pessoa fria e que nem ser humano era. Até que chegou um senhor, pai de uma das vítimas, e disse: olha, o que você fez com a minha filha foi ruim. E certamente você vai pagar aqui hoje pelos crimes que você cometeu. Certamente você será condenado. Mas eu quero dizer a você que eu te perdoo. E que ainda que o seu corpo esteja preso, como será, mas você ainda pode ter a sua alma livre. E você ainda pode ser salvo. Então, eu te perdoo. Quando aquele homem que parecia duro, frio, um bicho, um monstro, ouviu essas palavras, ele se quebrou e começou a chorar. E começou a chorar. A sua humanidade veio à tona. Ele foi condenado, salvo engano, à morte. Mas ele se quebrou quando ele ouviu aquele pai falar acerca de perdão. Sabe, tem seres humanos que parecem de aço. Você conhece aquele personagem de quadrinhos que já virou também desenhos, filmes, etc. O Superman? Se você pegar o primeiro ator que interpretou o personagem do Superman, veja se o Superman de hoje está sendo interpretado pelo mesmo ator. Não, né? Já mudou várias vezes de atores, não é verdade? Sabe por quê, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Porque homem de aço não existe. O que existe é um ser humano. Por mais de aço que um homem ou que uma mulher pareça, saiba, ele é ser humano. Ela é ser humano. Eles são seres humanos. Neemias, ele era um homem de Deus. Mas quando chegou ao conhecimento de Neemias que a cidade de Jerusalém estava em ruínas, que os muros estavam fendidos, que as portas estavam queimadas, Neemias, ele chorou, ele se lamentou, ele se entristeceu. Mas a questão é que Neemias, ele não se entregou a essas emoções. Ele não se entregou a esses sentimentos. Neemias, ele reagiu, ele
jejuou, ele orou, ele buscou a Deus, ele usou a sua fé. Porque é normal, diante de uma má notícia, nós nos entristecermos, chorarmos ou nos lamentarmos, a depender da gravidade da notícia. Porém, nós não podemos nos entregar a essas emoções. Nós não podemos nos entregar a esses sentimentos. Se faz necessário que nós venhamos retomar, reconstruir, reagir, agir a nossa fé. Foi o que Neemias ele fez. Sim, Neemias ele chorou. Sim, Neemias ele se lamentou. Sim, Neemias ele se entristeceu. Mas Neemias ele também jejuou, orou, buscou a Deus, usou a fé, partiu para uma reação, para uma retomada, para uma reconstrução. De repente você me ouve agora e você está sofrendo, você está chorando, você recebeu uma notícia ruim. E eu não vou dizer para você não chore. Eu vou dizer para você, sim, tenha o seu momento. O choro é um desabafo. Chore, mas logo após, enxugue as lágrimas e reaja. E use a sua fé. E supere essa situação. Mas, pastor, eu não tenho força. Mas o Deus de Neemias tem força. E tem força para lidar. E nele você terá força para reagir contra essa situação. Para superar essa situação. Para dar a volta por cima. Em nome do Senhor Jesus. Eu já atendi pessoas que começaram a falar e daqui a pouco foram interrompidas pelo choro. E começaram a chorar. Eu não disse para a pessoa, não chore. Eu disse para a pessoa, fique à vontade. Já houve casos de eu esperar a pessoa chorando 5 minutos, 10, 15, até 20 minutos. Eu auxiliar aquela pessoa com a água, com um pano, com um papel. E a pessoa tentava retomar a fala, mas era interrompida pelo choro novamente. Mas daqui a pouco, eu chegava para a pessoa e dizia assim, agora olha aqui para mim. Você vai vencer isso. Você é mais forte do que isso. Você não está sozinho, sozinha. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ele lhe estende a mão. E a pessoa dizer, mas eu não sei o que fazer. Eu estou perdida, eu estou perdida. Faça do Senhor o seu farol. E Ele vai te guiar. Faça do Senhor a sua luz. E nunca mais as trevas irão te dominar. E daqui a pouco a gente vê aquela pessoa se levantando forte, corajosa, na fé, e sair, e reagir, e retomar, e reconstruir a sua vida. Eu não sei qual foi a má notícia que você recebeu. Eu não sei qual foi o acontecimento ruim que lhe sobreveio. Eu não sei, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mas eu posso afirmar para você
que em Deus venceremos, que em Deus superaremos. Em nome do Senhor Jesus, una-se a quem crê junto com você. E se porventura, aí na sua casa, aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado ou no seu país, não tenha ninguém, o que eu não acredito, mas ainda que aí não tenha ninguém que creia junto com você, saiba, eu creio junto com você. E você vai reagir, e você vai retomar, e você vai reconstruir, porque foi o que Neemias ele fez. Foi o que Neemias ele fez. Não vai dar para nós ficarmos chorando o tempo todo em cima dos escombros. É necessário reconstruir. Neemias, como qualquer outro ser humano, tinha emoções, tinha sentimentos, e sim, ele chorou, e sim, ele se lamentou, mas também, sim, ele jejuou, sim, ele orou, sim, ele buscou a Deus, sim, ele usou a fé, sim, ele reagiu, sim, ele partiu para uma tomada, sim, ele partiu para uma reconstrução. E essa é a nossa fé. Por isso nós estamos vivendo este propósito. Se você recebeu uma notícia ruim, vê a vontade de chorar, chore. Chore, mas não chore para sempre. Chore, mas enxugue as lágrimas. Levanta a cabeça. Busque a Deus. E você vai vencer essa situação. E você vai sair dessa. E você vai superar esse momento difícil. Porque Deus é bom. Ele cuida dos seus. Ele está cuidando de mim. E Ele está cuidando de você. Eu não sei quem foi a pessoa que entrou na sua vida. E também não sei quem foi a pessoa que saiu da sua vida. Eu não sei qual é o problema que se levantou contra você. Mas eu sei que o Deus vivo, Ele entra na sua batalha. Ele entra na sua batalha. Dito isto, vamos orar. Vamos fazer o que Neemias fez. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, nós invocamos ao Senhor. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, porque isso é de todo ser humano. Mas assim como o Senhor ouviu a Neemias, em nome do Senhor Jesus, o Senhor também nos ouve agora. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aí onde você está. Se der vontade de chorar, chore. Foi uma notícia ruim, é um problema, é uma situação difícil na sua saúde, na sua vida financeira, com um filho, com uma filha, com o pai, com a mãe, no casamento. Fale com Deus agora. Fale com Ele. E se vier a vontade de chorar, não segure o choro. Coloque para fora. Desabafe com Deus. Quando o ser humano ele chora na frente de outro ser humano, corre o risco do outro ser humano que o viu chorando achar que ele é fraco e até querer usar isso contra ele. Mas Deus não é assim. Deus, Ele recolherá todas as nossas lágrimas. E o que hoje são lágrimas, o Senhor converterá em riso, em gozo, em alegria. Em nome do Senhor Jesus,
Fale com Deus, meu amigo. Fala com Ele acerca da sua dor. Fala para Ele acerca dessa situação que você está passando. Desabafa com o seu Senhor agora. Fala para Ele, meu Deus, arranca essa dor de dentro do meu peito. Lança fora de mim essa angústia, essa agonia, Senhor. Tira de mim, meu Pai, essa aflição, essa perturbação. Fala para Ele, meu Deus, quebra as cadeias, quebra os grilhões. Fala para Ele, Senhor, opera sobre a minha vida, opera sobre a minha alma. Fala para Ele, Senhor, faça em mim tua vontade, teu querer, tua obra gloriosa, salvadora, transformadora. Agora, fala para o seu Deus, meu Deus, eu não vou me entregar às emoções. Eu não vou me entregar aos sentimentos. Eu vou lutar, eu vou reagir, eu vou usar a minha fé. Em nome para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Compartilhe desse propósito com seus amigos, com seus familiares. E vamos em frente, com Jesus na frente.